Entrevista. Isso mesmo, já nos nossos estúdios, Neidásio Rabelo, economista, né, e vem trazendo informações importantes, aquilo que você precisa saber, de uma forma mais simplificada e você entender, né, a pauta do Congresso Nacional que repercutiu durante esses últimos dias, que é a reforma tributária, né? Ela foi aprovada, a redução, né, o número de impostos de 5, né? Na verdade não é a redução, é a simplificação desses impostos. E tudo isso você vai entender agora. É isso, Neidásio? Muito boa tarde, viu? Um prazer sempre renovado, né? Poder estar presente aqui, falando com essa audiência tão qualificada. Falamos de um assunto tão importante que vai impactar nas nossas vidas, provavelmente é pro resto das nossas vidas. Porque duas coisas, eu digo sempre, duas coisas são certezas na sua vida: a morte e o pagamento de imposto. Dos dois, ninguém nunca se livrou. É verdade, viu, Neidásio? Gostei disso. Você não se livra da morte, vai chegar a qualquer momento, imposto você paga mesmo, e paga muito. E qual é a essência dessa reforma tributária, dessa aprovação que foi tão aí falada e repercutida no Congresso Nacional? Claro, com alguns ajustes que irão acontecer. Seria a palavra-chave a simplificação mesmo? Ok, vamos entender esse contexto, né, que é importante. O Brasil, ele vem de uma complicação tributária há 60 anos, né? O que é isso? Cada estado arbitrava o seu imposto, o ICMS. Cada cidade arbitrava o seu imposto, que é o ISS. E o governo federal, ele tinha 3 impostos na mão para poder aumentar ou diminuir assim que ele quisesse: PIS, COFINS e o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. E isso fazia com que determinados segmentos ou classes produtivas tivessem benefícios em detrimento de outras não. Nós tínhamos aqui no Brasil o que nós chamamos de retributação ou tributação em escala. A pessoa plantava o algodão, na hora de vender para a fábrica era tributado, pagava o imposto. A fábrica transformava em tecido, vendia para a indústria de moda, pagava imposto. A indústria de moda fazia os cortes, as peças e vendia para a loja, pagava imposto. E quando o consumidor lá no final ia pagar, ele pagava uma cadeia tão grande de impostos que às vezes o tributo sendo retributado era o mesmo valor da mercadoria. Digamos, você comprava uma camisa por R$35, possa ser que desses R$35, 15 fosse só formação de preço de imposto sobre imposto. E R$20 realmente é o preço do produto. E isso faz com que nós conhecemos como custo Brasil. O Brasil tinha um custo muito grande, ou seja, o consumidor pagava muito e o governante recebia pouco. Porque se perdia nessa cadeia tributária. Como o governo não tinha como arrecadar, virava dívida. Aí todo comerciante, todo produtor, todo agricultor tinha dívidas que nem ele sabia que tinha e nem sabia que tinha que pagar, e nem o governo tinha mecanismo de cobrar. Então é o que nós chamamos de manicômio tributário. Essa reforma veio para nos colocar no primeiro mundo de tributação, que é cobrar na origem, cobrar o imposto na hora que a pessoa vai consumir, ela tem certeza que está pagando o imposto e o produto de forma que ele vai ver que é justo. Não esse manicômio. Ou seja, quando todo. você fala isso, é na discriminação do produto. Exatamente. Discriminar o produto, o que é realmente o valor, o que é imposto, o que acontece nos países de primeiro mundo, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu vou emitir uma nota fiscal. Nessa nota fiscal contém 5 impostos ao mesmo tempo, né? PIS, COFINS e o IPI, que foi do governo federal, que vai para o governo federal, ICMS, que vai para o governo estadual, e o ISS, que vai para a prefeitura, para o prefeito. Ok. Aí quando você vai fazer essa tributação, existem alíquotas diferenciadas para segmentos diferentes. Para carne é uma coisa, para salsicha é outra, né? Eu sempre digo o seguinte: você chega numa lanchonete dessas grandes, né, multinacionais, e pede um sanduíche, custa R$18 o sanduíche.
Mas se você pedir um combo que vem um sanduíche, batata frita e Coca-Cola, custa 19. Que loucura é essa? É porque o combo não é tributado. Aquele sanduíche é tributado em 37%. O combo não. Então ele pode vender tudo e ainda ter dinheiro entregando mais. Você vê que loucura tributária nós vivemos. Isso, né? Eu estava observando que tanto na União, estados e municípios veio a palavra bens e serviços, tá certo? Isso. Os bens são móveis e imóveis, significa dizer, veja, eu tenho que pagar na prefeitura, que é um bem, e esse bem também vai ser tributado pelo estado, já que é um bem e a União, eu não vou pagar 3 vezes ou pago uma vez só? Pronto. Antigamente você pagava 3 vezes, né? Por exemplo, quando a gente trata de herança, você tem o imposto estadual para pagar e o imposto federal. Quando somados, daria 30% a 40% do valor da herança. Ou seja, se você tem 5 irmãos, o governo vai ficar com mais dinheiro do que cada um dos irmãos, né? É um negócio pra gente... Rapaz, é uma irmandade boa, viu? Porque 40% é como se fosse mais de um filho nessa relação. Exatamente. Um herdeiro. O herdeiro. De 3 irmãos, Não comprou nada. se for 2 irmãos, você tem um terceiro irmão, que é o governo. Ele leva 1/3 disso. Então, o que é que foi essa proposta tramita no Congresso há mais de 40 anos, né? Desde Fernando Henrique Cardoso, que ele vem tendo propostas sendo colocadas de simplificação tributária e passou nos últimos anos de forma com que se chegou a um consenso. Que consenso é esse? É aquele consenso que você não sabe o que quer, mas precisa. Porque se você pegar hoje, eu garanto isso, pegar um parlamentar e perguntar a ele que reforma é, ele não sabe lhe responder. Por quê? Porque nós estamos partindo de uma loucura tributária, ou seja, é tão complexa que para simplificar complica. Então, o que é que nós estamos observando agora? A reforma, ela foi dividida em 2 impostos, CBS e o IBS. A contribuição de bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Sendo que a CBS é do governo federal. Vai ter uma alíquota, provavelmente na casa dos 13%. E o IBS, que é o ICMS do estado e o ISS do município juntos, que estão calculando em torno de 25%. Na verdade, o somatório dos dois deveria ser 25%. Sim, mas 25 com mais 13 que você falou? Mais 13. Não vai para 34. Que é a base de hoje. Então, mas qual é a mudança então? Eu estou trocando 6 por meia dúzia? Exatamente. Essa simplificação, nós estamos mudando de 3 nomes para 1 e de 2 para 1 também. Certo? Mas por que o benefício vai acontecer em médio e longo prazo? Porque a reforma tributária, ela só vai se finalizar em 2078. São 55 anos. Eu já não chego lá. 55 anos. E ela só vai começar a fazer a transição entre o imposto atual e o IVA, por exemplo, em 2026. Ele está mais perto. E ele vai levar 10 anos, entre 2026 e 2036. Calibrando, né? Diminuindo o ICMS, aumentando o IVA. Diminuindo até zerar. Mas veja, a conta, pelo que eu entendi, né? O que é que a gente acreditava? Que agora, você junta 5 impostos, ficam 2, né? Mas os 3 têm bens e serviços. Tudo está relacionado a bens e serviços. A gente não foge, tanto faz no município, no estado, como na União. É como se alguém pegasse R$6, olha, Baratinho, vou trocar R$6 por 2 impostos. 3 e 3 vai dar a mesma coisa. Exatamente. Porque a longo prazo é que vai diluir, não é isso? Até porque o governante, pela Constituição, não pode diminuir a arrecadação sem ter uma outra forma de arrecadar. De compensar isso. De compensar. Porque você não pode zerar da noite pro dia, né? Isso? Exatamente. Olha, então você vai fazendo essa calibragem até mudar. Olha, vamos a Baixo São Francisco, é isso? Vamos com o Robson Martins, também tem perguntas a fazer o Neidásio, economista, né, sobre esse tema importante que é a reforma tributária. É isso, Robson? Vem de lá, muito boa tarde. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos, aos ouvintes e telespectadores da Rede Xodó
e ao nosso entrevistado Neidásio Rabelo, economista. Receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. A minha pergunta é: os imóveis serão impactados pela reforma tributária? Há riscos, por exemplo, da população de menor poder aquisitivo vir a perder as suas casas? Muito obrigado. Não, perder não, porque essa é a questão legal, né? Só perde por questões de dívida ou outros motivos que não as tributárias. O que passou nessa reforma, e passou também despercebido, mas no Senado está sendo tomado o cuidado de ver, é que o IPTU passou nessa reforma como uma destinação do prefeito, e o prefeito pode determinar a alíquota. E isso o Senado já se posicionou contra, para poder não isso acontecer, porque constitucionalmente o IPTU já tem uma tributação específica. Ela custa 0,6% do valor venal da casa por ano, em casas até 80 mil, de 80 mil a 300 mil, 0,75, e acima disso, 0,9. Então está definido pela Constituição os percentuais. E para que a alíquota, já que está fixo? A alíquota é pelo seguinte: quando o prefeito ele faz um benefício naquela rua, quando ele coloca, né, a questão da esgoto, calçamento, ele só pode calcular o IPTU depois que ele faz benefícios. Aí sim ele pode aplicar essa alíquota, certo? Antes não. E essa alíquota tem que ser mantida ao longo do tempo, porque aquela casa, por exemplo, a casa valia naquela rua 60 mil. A rua foi calçada, esgoto, água, luz, ela passou para 90 mil. Porque ela valorizou pela infraestrutura. Essa infraestrutura pode ser cobrada pela prefeitura em forma de IPTU, num percentual X no valor venal da casa. Essa é a finalidade do IPTU, né? É o financiamento do próprio benefício, ou seja, o próprio morador ele vai pagar ao longo dos anos aquilo que o prefeito fez naquela rua em forma de benefício. Robson, tem outra pergunta? Isso, Robson. Pois não, Baretinha, temos sim. Aparecido agora, é isso? Aparecido? Então, Robson, segura aí, então vamos girar a informação com mais perguntas aqui, né? O Aparecido Santana, direto da capital do Sertão, também tem perguntas a fazer ao Neidásio Rabelo, economista. É isso, Aparecido? Vamos fazer uma pergunta assim, ótima tarde para o Neidásio, para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Xodó. Um ponto polêmico, não sei se foi contemplado nessa reforma tributária em relação ao que se compra hoje do exterior, por exemplo, como aqueles produtos que se compra hoje da China. Houve muita discussão de taxar ou não. Essa reforma tributária, ela contempla também aquilo que a gente compra, essas mercadorias que são importadas internacionalmente? Não, esse tema não foi tocado não, mas outro tema tão importante quanto esse, ele foi definido. Por exemplo, as exportações, ela não mais terá impostos agregados sobre o produto exportado. E isso é um avanço muito grande para a nossa competitividade. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte: para que servem os impostos? Para o governante pegar o dinheiro e transformar as vidas das pessoas que moram naquela região, ou as pessoas que pagaram o imposto, dando para ela educação, segurança, né, bem-estar, benefícios e tal. Quando eu vou exportar esse produto, eu vou exportar para outro país. Não tem sentido nenhum que o consumidor de outro país pague o imposto lá, certo? E eu aqui vou estar cobrando esse imposto indiretamente do exportador. Não tem sentido nenhum isso. Isso foi entendido pelo Congresso. Exportar produto não pode colocar impostos, nem ICMS, nem o que for, porque qual é o sentido se essa pessoa que mora em outro país não vai utilizar os benefícios proporcionados pelos políticos daquela região do seu país? Então, o que é que aconteceu nessa reforma? Toda a exportação foi zerada de qualquer tipo de imposto.
Muito obrigado, viu, Aparecido, pela pergunta, né? Daqui a pouco tem mais Robson Martins. Olha, 13 horas e 50 minutos. Eduardo, a gente debateu aqui até, né, com relação à reforma tributária, com relação a essa competitividade que existia entre os estados, né? Muitos tinham SMS mais abaixo, outros tinham alíquota, né, menor. Isso fazia com que outras empresas decidissem o caminho, indústrias decidissem o caminho e o estado a seguir, por conta dessas facilidades, né, expostas aí por cada estado. Hoje, isso zero, é isso? Acaba. E isso daqui, eu digo o seguinte, ó, é uma situação difícil para o norte e nordeste do Brasil. Extremamente difícil. Por quê? A princípio, ela vai aumentar a arrecadação tributária. A princípio, os primeiros 3, 4 anos. Por quê? A cobrança agora não é mais na origem. A cobrança do imposto é no destino. Ou seja, se eu recebo salário aqui em Sergipe e vou consumir, o imposto agora que eu vou consumir fica no estado de Sergipe. Antigamente não. Se eu vou comprar aqui uma caneca que veio de São Paulo, eu pago o imposto, vai para São Paulo. Antigamente era na origem que era arrecadado. Nós tínhamos aquela antecipação tributária e eu pagava para São Paulo, porque foi fabricado lá, certo? E lá em São Paulo, ele podia manipular, dizendo o seguinte: eu posso dar um desconto para você do imposto e você vir para cá, como acontecia aqui também no Nordeste. Acontecia aqui no Nordeste. Eu dava um desconto no imposto e estava trazendo para cá a indústria. Como agora a cobrança é no destino, não vai mais, é possível você oferecer vantagem tributária para ninguém. Aí eu faço uma pergunta: é melhor eu ter uma fábrica de sapato no interior de Sergipe ou em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Pronto. Ribeirão Preto. Então, entre 5 a 10 anos, São Paulo vai retomar. São Paulo foi 40% do Brasil, hoje é 30%, vai voltar a ser 50%. Por quê? Se eu vou produzir e minha única fronteira de custo vai ser o transporte, porque eu posso mandar de São Paulo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Nesse caso, por exemplo, só pegando a casa da laranja. Daqui a gente exporta, digamos, lá para qualquer canto. É no destino, nesse caso, o lucro fica para ir lá? Não. A parte do imposto. O imposto. Por exemplo, aqui nós somos uma região produtora de laranja. E também exporta, né? Faz exportação. Quando eu planto, eu vou mandar para a indústria X, receber minha laranja. Eu pago o imposto ali, nessa transação. A indústria vai transformar aquilo em suco, certo? E na hora que ela for vender para o mercado, ela também vai pagar o imposto. Só que ela vai abater o imposto que ela recebeu da sua cadeia anterior. Quando chegar no supermercado, ela vai pegar os 2 impostos anteriores e abater também. Quando chegar no consumidor, basicamente vai ter de 11% a 12% mais barato, porque esses impostos não vão ser em cadeia. É uma vez só. Ela produz o suco de laranja lá e eu tomo aqui em Sergipe. Mas como é agora no destino, o destino é aqui, não? Exatamente. Esse imposto fica com quem? Com Sergipe? Com Sergipe. Com Sergipe. No caso, ele reduz aquilo que ele já vinha pagando de... Exatamente. Isso. Em vez de ter a substituição sendo acrescida, ela é mantida. Por isso que é agregado. É o IVA? É o IVA. O valor agregado. Aqueles 3% que virou 3% na cadeia, que chegou no final com 11%, ela só vai ter 3%. Ou seja, tecnicamente vai chegar mais barato o produto no consumidor, na cadeia produtiva, com o IVA, do que com o estado atual. Porque todo mundo coloca o seu pedacinho ali e vai crescendo, né? Vai crescendo. O valor do produto. Exatamente. Vai agregando o valor a ele. Exatamente. Então agora você desconta da sua cadeia anterior. Se ele já pagou 3 e você vai pagar 3... Você retira os 3, você só paga só o seu. Só os seus 3 e continua. E assim vai até o final. Ou seja, a tendência é que só com a reforma tributária nós tenhamos de 10% a 12% de diminuição de custo final do produto só pela essa simplificação tributária. Olha, agora vamos com o Glauber Leal, também lá em Tobias Barreto, tem perguntas a fazer ao economista Neidásio Rabelo. É isso, Glauber? Vem de lá, meu filho. Muito boa tarde.
Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho, saudar aí o nosso entrevistado e convidado, o economista Neidásio Rabelo. E eu quero fazer duas perguntas, mas antes recebo um abraço aqui de todos da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. As minhas duas perguntas, Neidásio, são as seguintes. O Simples Nacional será afetado por essa reforma tributária do consumo? Como assim? Nacional. Sim. Será afetado. Olha só. Até agora não foi falado em Simples Nacional. A tendência é que todo o sistema vire o Simples Nacional, né? Quem está no lucro real e lucro presumido também vai ter a mesma capacidade de pagamento do Simples Nacional. É como se fosse uma extensão com alíquotas diferentes, obviamente, mas como uma diferenciação só que nós... Onde é que nós tememos? Qual é o nosso grande problema do Simples Nacional? É porque as categorias até X milhões, de 0 a 3 milhões paga 6%, de 3 a 6 paga 7% e assim por diante. É que nos coloque todos dentro do IVA com uma única alíquota e aí a gente passa, por exemplo, uma empresa de pequeno porte que paga 6% vai pagar 25%. Esse é o grande temor dos produtores, dos empresários que estão no Simples Nacional, vão nos colocar dentro do IVA único? Essa é a pergunta. Por quê? Eu tenho uma empresa que fatura até X e pago 6,5%. Será que quando eu passar a vigorar para todo mundo, eu pule para 25%? Vai nivelar tudo por todo mundo. É esse que o setor de serviço está em pânico. Porque o setor de serviço, nós temos diferenciações, né? Serviço de beleza, serviço de saúde, vários segmentos de saúde. E eles têm suas alíquotas também. Se for unificar todo mundo pelo topo, praticamente inviabiliza muita coisa. Você tem aí o serviço de advogado, você tem um serviço de beleza. Essa turma ainda não tem resposta. Ô, Neidásio, a renda será tributada nessa reforma? Não. Por enquanto, não. O que é o seguinte, para a gente entender. E era essa uma grande reclamação, né? Que todo mundo falava. Nós somos tributados em 3 instâncias: no consumo, na renda e no patrimônio. Não foi falado nada nem da renda, nem do patrimônio. Mas eles vão entrar no samba também, na mudança. Por tabela vão acabar? Também vão, porque eu acho que no próximo mês já tem um projeto para a tributação da renda. O imposto de renda, ela vai ganhar provavelmente mais uma alíquota, né? De 37 para 45, para quem ganha acima de 300 mil reais, provavelmente. E as alíquotas menores, que é 7,5%, agora pode ir para 15%. Então, eu estava acompanhando, minha preocupação foi essa. Você diziam que o bilionário pagava o mesmo imposto que o desempregado na hora de comprar, era a mesma coisa. Isso, no consumo sim. No consumo, né? Questão de renda. Às vezes o indivíduo com a renda altíssima vai pagar o mesmo imposto que o indivíduo também que ganha salário mínimo. Percentualmente, não, porque nós temos as faixas de renda do imposto de renda, né? 7,5%. Nós temos 15%. Mas na questão do consumo 27%. né? No consumo Todo mundo é igual. Todo mundo é igual, porque se o cara for comprar 1 litro de gasolina, e o pobre e o rico vão pagar a mesma coisa. Um feijão, a mesma coisa. Obviamente, essa justiça tributária que está sendo feita é exatamente para que tenha essa diferenciação. Mas não temos ainda nada que nos garanta que a tributação da renda seja mais justa e também do patrimônio, porque o patrimônio ainda vai entrar. No caso do patrimônio, veja, muita gente está comprando patrimônio para o seu futuro, né? Pode chegar um tempo que isso vai se tornar inviável, ou seja, você vai terminar abrindo mão do seu patrimônio porque não vai compensar tributá-lo. Eu tenho lá, digamos, tem um terreno X, não quero vender agora, o meu futuro. Aí começa a tributar sobre ele e lentamente eu vou ser obrigado a vendê-lo, Baratinho, porque vai me tornar quase que inviável, né? Uma coisa que eu sempre digo e as pessoas não percebem: a cada 5 anos, a cada 20 anos, você dá um carro zero para o governo. Por exemplo, todo ano você paga 5% do valor do automóvel que você paga, que é o seu IPVA. Certo. Se você paga 5%, na casa dos 5%,
Em 20 anos, você pagou um automóvel inteiro. Você deu para o governo um automóvel inteiro. E em 100 anos, você dá uma casa para o governante, que é 0,5%. Se você somar isso, você deu uma casa nova. Ou seja, a prefeitura, ela tem uma cidade a cada 100 anos em tributação. E o governador, ele tem a frota toda do estado a cada 20 anos. Ele ganha uma frota. Neidazi, olha, nós já estamos chegando ao final, mas antes, eu queria que você, em off, nós conversamos aqui no intervalo, como você acha que seria a principal proposta da reforma tributária, que é justamente ter essa percepção por parte da população, entender de fato o que está sendo cobrado no produto. Você acha que ela tem muito mais essa conotação? Porque a gente falou aqui em números e alíquotas e a gente viu que pouco irá mudar, mas o despertar a atenção voltada para o imposto, é isso? Você acha que é a principal? Exatamente. É despertar a população para ela perceber que ela paga muito e recebe pouco. Porque a gente tocou no assunto aqui, em off, com relação até aos países de primeiro mundo, o próprio Estados Unidos. Você compra lá, tem lá na etiqueta, né, discriminando o que é o preço do produto, o que é o imposto. Você acha que isso vai conseguir chegar aqui a nós brasileiros? Vai, porque a reforma, ela contempla exatamente esse mecanismo. Quando você chegar no supermercado, que você vê aquela etiquetazinha falando produto tal, o valor do produto é X, o valor do IVA, o imposto sobre valor agregado é X, somando os dois dá o total. Visualizar isso, vivenciar essa questão tributária para o brasileiro, vai despertar ele para ele entender que tudo ele paga, o que ele paga em termos de impostos é uma coisa muito alta, muito aviltante, e a partir daí ele vai ter o despertar político para poder exigir dos nossos governantes que o retorno à sociedade em serviços prestado pelos governantes tem que ser muito maior. Tem que ser. Está sendo ofertado, né? Está sendo ofertado, porque ele está sendo pago. Ou seja, a gente fala muito em tributos e impostos, mas a gente não consegue ter essa percepção muito bem discriminada. Você acha que agora vai ser mais simples, né? Esse objetivo Exatamente. Vai atingir a população. Ou seja, e esse é o grande ganho dessa reforma tributária. Tem outro lado social com isso. Exatamente. E aí nós damos um segundo passo muito importante. Fizemos a reforma previdenciária, que foi no governo anterior. Estamos fazendo agora a reforma tributária nesse governo. Esperamos fazer a reforma administrativa para diminuição dos gastos. E, em seguida, nós vamos fazer a reforma financeira. Porque aí nós vamos ter um país com maior justiça, né? Essa questão de pé de igualdade, né? Exatamente. O que nós temos que sempre perseguir não é o que fala de diminuir as desigualdades. O que nós não podemos tolerar é a pobreza. Não podemos tolerar a pobreza. Todo brasileiro ter uma vida digna a partir daqui para diante. Porque se a gente ficar perdendo tempo falando de desigualdade, nós não vamos chegar no objetivo principal, que é eliminar a pobreza e a miséria. E manter um equilíbrio. Exatamente. É isso aí. Olha, 14h04, chegamos aí ao final de mais uma edição do Jornal da Xodó. Espero que você possa ter compreendido de uma forma muito mais simples, aí trazida pelo Neidazi Rabelo, economista, no qual eu agradeço a sua participação. Ele trago aí para as considerações finais. Olha, é sempre bom a gente estar falando sobre esse assunto, né? Assunto da economia, porque ele impacta no nosso bolso, no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, da nossa família também, né? Eu estou esperançoso com o Brasil. Nós temos uma crise mundial se desenhando aí, né? Países do primeiro mundo, Europa com a dificuldade, com energia, com alimentação, né? Nós temos a guerra em curso ainda. A América Latina aqui, ela ainda não está estável politicamente. E o Brasil ainda é, digamos assim, um oásis de oportunidades. No meio desse furacão todo. E aí, o que é que nós temos que ver? É que nós temos um país maravilhoso, com belezas naturais, riquezas naturais,
com uma capacidade gigantesca de produzir, exportar, e que nós estamos não valorizando, na minha opinião, o principal país do mundo. Nós vamos ter um futuro com dificuldade ecológica, com dificuldade financeira e com dificuldade existencial. Aí você pergunta assim, qual é o único país do mundo que tem todo o somatório de todos os benefícios que você pode ter? A resposta é Brasil. Então tá aí. Muito obrigado, Neidásio, pela sua participação. Você querendo rever essa entrevista, vai lá no nosso canal da Rede Xodó de Comunicação, né? E separa lá esse bate-papo muito importante com esse tema esclarecedor que impacta aí, né, a todos nós, que é a reforma tributária.